Saudações, gente bonita, em Goiás, 13 horas e 30 minutos e 27 graus. Tá quente. Mas a coisa no mundo tá mais quente ainda. Pessoas, a primeira coisa que eu tenho que destacar é que a palhaçada, porque é isso, a palhaçada, sabe, palhaçada, tá chegando a níveis inacreditáveis. Uma empresa dos Estados Unidos, né, a Crowd, comete um erro bizonho e aí o sistema da Microsoft falha miseravelmente. Nós tivemos vamos colocar assim, apagão cibernético da história. E os imbecis, ao invés de admitirem o erro, e eu digo qual que é o erro, sabe qual que é o erro? Para economizar com mão de obra, essas empresas ganham bilhões, mas elas economizam centavos e juram que isso é uma boa prática administrativa, né? Juram que isso é moderno, economizar cada centavo. Para economizar salário, para não ter que pagar pessoas, elas usam sistemas de inteligência artificial. Nossa, lindo, maravilhoso, é o futuro, né? Futuro pode ser, talvez. O presente é o fato de que os seres humanos ainda são muito necessários. Então, para economizar salário, para economizar não sei o quê, o que eles fazem? Confia cegamente em inteligência artificial. Falha, dá um bug, né? Prejuízo de bilhões. E a Microsoft, que já não estava numa boa situação, agora vai pagar por isso. Enfim, e aí eles colocam a culpa em quem? Na Crowd Systems? Não, a culpa é do Putin. A culpa é do Putin. O que o Putin tem a ver com a incompetência de uma empresa de software americana? Qual que é a relação entre o presidente da Rússia e os imbecis que comandam a multinacional do setor de inteligência artificial e segurança dos Estados Unidos? Será que eles não têm vergonha? Claro que não tem. É óbvio que não tem. Essa é uma pergunta retórica. Eles não têm nenhuma. E ao invés de admitir erramos, fomos moleques, é culpa do Putin. O que houve? Uma tentativa de desviver o candidato Donaldo é ainda mais grave. Porque o líder da maioria no Senado teve a audácia de ir num programa de televisão e ameaçar o Donald Trump. Não fica brincando com, sabe, as letras? A NSA, FBI, CIA, porque senão, deixa eu mostrar pra vocês. Aliás, deixa eu mostrar a sequência de absurdos. He's taking these shots, this antagonism, this taunting to the intelligence community. You take on the intelligence community, they have 6 ways from Sunday at getting back at you. So even for a practical, supposedly hard-nosed businessman, he's being really dumb to do this. What do you think the intelligence community would do if they were motivated? I don't know, but from what I am told, they are very upset with how he has treated them and talked about them. And we need the intelligence community. We don't know what's going on. Look at the Russian hacking. O cara, e não foi, se fosse no Senado, ele estava protegido pela lei de imunidade, né? Só que o cara teve a audácia de falar isso num programa de televisão. Cara, se os Estados Unidos fossem minimamente sérios, não é que esse sujeito estava sendo investigado para ser deposto, não. Ele estava na prisão. Ele estava na prisão, ele estava na cadeia. Certo? Então, nós vimos um senadorzinho ameaçando o candidato favorito à eleição presidencial dos Estados Unidos. Não brinca com as agências de segurança, não. O que essas agências de segurança agora são? Um poder à parte, paralelo? São elas que comandam os Estados Unidos? Elas decidem quem vive e quem desvive? Quem é candidato e quem não?
São elas que determinam agora a pauta do governo. Cara, eu sou da época em que quem falava Estado profundo era paranoico, conspiracionista, chapéu de alumínio. Agora vem um senador abertamente, em um programa da TV aberta, falar que toma cuidado, Trump, toma cuidado. Porra, que loucura é essa, cara? Sabe? Eu sinceramente, e isso é perigoso, isso é muito perigoso. Porque você tem caras, tipo aqui no Brasil. O pessoal vem falar ABIN, que ABIN paralelo o que isso? É ABIN de verdade, é o que ABIN é isso. Grampeia ilegalmente cidadão brasileiro, monta um gabinete para trabalhar para o Bozo, certo? Monta um gabinete para trabalhar para o Bozo, faz o que fez, ajuda no roubo de joias, né? Vindas da corrupção. E não tem nada de paralelo naquilo, não. Não, aliás, não satisfeito, né, de grampear, eles enviaram os dados para o Estado de Israel. Aliás, se alguém tinha qualquer dúvida de que o Estado de Israel é nosso inimigo do nosso país, inimigo do nosso Estado, inimigo do nosso povo, inimigo do nosso governo, cara, qualquer dúvida deixa de ser razoável. Qualquer dúvida deixa de ser razoável. São nossos inimigos. E aí você vê a nossa imprensa defendendo eles. Não tem nem comparação, eles não defendem o nosso país, não defendem o nosso Estado, não defendem o nosso governo. Eles defendem eles. Então a mídia é nossa inimiga. Sabe, eu lembro que há mais ou menos um ano eu comecei a falar do perigo que os evangélicos representam. São autoritários, obedecem aos Estados Unidos, né? A estruturas montadas nos Estados Unidos. E, bom, basta ver o que está acontecendo agora em Angola e Moçambique. Né? Angola e Moçambique. Está tendo tentativa de revolução colorida lá. Adivinha quem é a ponta de lança dessas tentativas? Igrejas evangélicas. São as igrejas evangélicas que estão chamando o povo a se subordinar, a ir pro pau, não por causa de pobreza, por causa de problema. Não. Porque elas querem o poder. E começaram a ser caçadas lá, né? Foram expulsas. Pastores brasileiros foram expulsos. E agora em Angola já começou a simplesmente fechar essas igrejas. Simplesmente fechar a igreja. Que a última preocupação deles é Cristo. E aí agora eles estão coordenando insubordinações. E coincidentemente sempre do lado dos Estados Unidos. Sempre ao lado dos Estados Unidos. Ai, mas você não pode melindrar os evangélicos. Não, meu filho, não melindra não. Deixa eles fazer o que eles querem. Pra vocês verem onde é que nós vamos parar. Certo? Aí daqui um dia vai chegar, ai, não melindra os banqueiros. Não melindra o capital financeiro. Vai melindrar quem? Só os trabalhadores? Não melindra os identitários. Então, no futuro, só vai poder ser melindrado os representantes da classe trabalhadora. Os sindicatos. Né? Só esses vão poder ser melindrados. Identitário não, crente também não. Imprensa também não. Correto? Só os que lutam pela classe trabalhadora. Ah, por favor, gente. Por favor. Quando eu digo estamos em guerra, estamos em guerra. Eu nem de longe sou um catastrofista, mas eu sou um realista. E agora, apesar de estar na cara, vê só quem realmente não quer ver. Aí, em relação a isso, eu não posso fazer nada. E nem pretendo. Foda-se. Acredita que tá tudo bem? Então transforma seu dinheiro em dólar, coloque ele na bolsa de valores, faz o que você quiser. Né? Faz o que você quiser.
Mas depois se vira. Enfim, voltando ao caso dos Estados Unidos. Cara, chegou num ponto, os Estados Unidos chegaram num ponto em que, sabe, já há dúvidas razoáveis sobre quem governa aquilo. Sobre quem governa aquilo. As agências de segurança governam os Estados Unidos, é isso? São elas. E se for, isso é um perigo para o mundo. Isso é um perigo enorme para o mundo. Perigo gigantesco para a humanidade inteira. Você ter a agência de segurança dos Estados Unidos trabalhando para elas mesmas, ou para quem as controla. E quem controla essas agências? Quando aquele filme Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes? Quem controla elas? Quais interesses? Militares? Complexo industrial militar? Que trabalha para qual país? Quais países? É um risco enorme para a humanidade inteira. E está ficando cada vez mais explícito. Eles perderam medo, perderam a vergonha. Se já ameaçam explicitamente um candidato à presidência dos Estados Unidos, já ameaça explicitamente, sem nenhum medo, em televisão aberta, imagina o que eles não fazem nos bastidores. Imaginem. Correto? Então é um risco. Mas, por outro lado, vamos ao ponto, aquilo que eu estava falando no vídeo passado. O fim do Estado ilegítimo, né? O Estado de Israel está condenado. Nitidamente está condenado. O representante dos Houthis falou abertamente: lançamos o drone mas aquilo não é um drone. Vou chamar de drone, mas aquilo não é um drone. Um drone não voa 2.400 km. Não tem drone com essa autonomia. Certo? Aquilo é um míssil. Vou chamar de drone para não dizer que ele pode ser controlado, certo? Remotamente ou por inteligência artificial. Para não dizer que ele é tático. Chama de drone. Não é drone. Drone é se tivesse sido controlado por controle remoto. É um míssil. Qual que é o problema de falar míssil? É um míssil. É um míssil. Só controlado por inteligência artificial, com sistema de radar e sistema anti-radar. É uma tecnologia que os americanos não têm. Não existe bateria para um drone andar 2.400 km. Ainda mais em baixa velocidade. Horas, 12 horas, 15 horas. Não tem bateria que funciona tanto. Existe drone agrícola. Eu sei como é que drone funciona. Tá, não inventa não, é um míssil. É um míssil. É um míssil tático, controlado por inteligência artificial. Aí o país estava passando fome, tem um ano atrás. Tem tecnologia para montar uma coisa dessa? É óbvio que não, gente, por favor. Isso é coisa de décadas de pesquisa. Aquele é russo, disfarçado de iraniano e montado como se fosse iemenita. Quando eu disse Israel cometeu o maior erro dos tantos que ela cometeu, da sua existência, ao confrontar a Rússia, era sobre isso que eu estava falando. Lembra de Damasco, atacar Damasco? E eu disse, cara, os russos vão cobrar por isso. Então, esse é o preço, essa é a fatura. Atacar Damasco, Tel Aviv vai ser atacada. Tel Aviv não, vai começar a chamar ela pelo nome dela, Jaffa, né? Que ela é uma cidade palestina, Jaffa. Atacar Damasco, Jaffa vai ser atacada, pronto. Simples assim. Agora, é como se diz em Goiás, uma no cravo e outra na ferradura. Acabou a brincadeira, acabou a palhaçada.
acabou a guerra de declarações. Da mesma forma que a Federação foi para cima da Ucrânia, com o OTAN e tudo, vão para cima do Estado ilegítimo. Claro, Irã, Iêmen e em breve os árabes, como eu disse. Eu só colocar esse mapinha aqui para dar uma ideia do que foi o ataque. Deixa eu mostrar para você. Mas o mapinha não é realista, porque o drone não fez esse caminho em linha reta. Ele não chegou em Tel Aviv, em Jaffa, perdão, pelo sul. Chegou em Jaffa vindo do oeste. É nítido isso, ele veio do mar, veio do oeste. Ты видишь, дрон летит? Крестюш, ты видишь, что это такое? Блядь! Пиздец, это... חבר'ה, נפל כטב"ם בתל אביב, בשחוב שלום עליכם, מתחת לבית שלי, פיצץ לי את כל החלונות בבית, החלונות באוטו, פינו את כל האנשים מהבתים. Então, o trajeto mais provável é que ele tenha ido em cima do Mar Vermelho, certo? Atravessado o nordeste do Egito, entrado no Mediterrâneo e aí sim fez a famosa curva para a direita e entrou em Jaffa pelo oeste. E o tal Domo de Ferro não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Absolutamente nada, só ficar olhando. Nem sirene parece que deu prazo. Então o sistema anti-radar funcionou brilhantemente. E o sistema de radar, para detectar os radares do Estado ilegítimo, também funcionou magnificamente. O Estado ilegítimo ia ficar olhando. Ele atingiu um prédio ligado à Embaixada dos Estados Unidos a 100 metros da Embaixada Principal, do consulado principal. Então não só o míssil, repito, foi míssil, não drone, foi capaz de viajar 2.400 quilômetros, como é extremamente preciso, mesmo depois de 2.400 quilômetros, de altíssima precisão. E o que o líder do Iêmen falou, que bom, se prepara, é só o começo, esse foi só o primeiro, para ver outros. Aqui, deixa eu mostrar para você. E é, gente, Haifa deixou de ser segura. O norte da Galileia já foi desocupado. Norte do Golã já foi desocupado. E em breve a Galileia inteira e Golã inteiro serão desocupados. Vão para cima de Haifa a qualquer momento. E quando for para cima de Haifa não vai ter tempo. E agora, bom, foi para cima de Jaffa. Foi para cima de Jaffa, com seus 4 milhões de habitantes em região metropolitana. E o que o representante iemenita falou, deve ser levado muito a sério. Inclusive porque é exatamente aquilo que eu mostrei no primeiro vídeo de hoje, né, dito por um intelectual iraniano. Voltem para suas casas, voltem para o lugar de onde vocês vieram. Não fiquem aí, que a partir de agora isso é alvo. Voltem para suas casas. Não são europeus orientais. Os askenazes são europeus orientais. Então voltem para a Europa Oriental, voltem para o buraco de onde eles vieram. Me parece lícito. Aliás, me parece até humano. Falou assim, ó, vocês estão ocupando uma terra estrangeira que não é de vocês. Ok.
Ocuparam por 76 anos, não foram bons, não foram justos, não tiveram misericórdia, nem complacência, nem trabalharam com grandeza e espírito abnegado. Pelo contrário, tudo que é odioso e vil, vocês praticaram. O tempo de vocês chegou. Vazem. Estamos dando para vocês esse privilégio. O de voltar para casa, de voltar para o lugar de onde vocês saíram. Agora, se vocês não quiserem, aí o problema deixa de ser nosso. Certo? Se vocês não quiserem, o problema deixa de ser nosso. É uma decisão de vocês. Paguem, pois, por ela. E tchau. Justíssimo. Justíssimo. Abnegação, inclusive. Se vocês não quiserem voltar, não voltem. Mas a partir de agora, Tel Aviv é um alvo. E você sabe o que é mais interessante? O Estado ilegítimo não pode fazer nada. O que vai fazer? Vai passar... Primeiro eles não têm, né? Vamos supor que eles tivessem mísseis com essa mesma capacidade. Não tem. Porque se tivesse, teria usado contra o Irã. Quando o Irã mostrou quem manda agora no Oriente Médio. Então eles não têm. Mas vamos supor, na remota possibilidade, né, deles terem. Eles vão soltar esses mísseis passando por cima da Arábia Saudita? Olha, isso não é mesmo uma boa ideia. Passar por cima do Egito, péssima ideia. Teria que dar a volta na Terra, né? E eles não têm míssil com esse alcance. Então, a única coisa que eles podem fazer é pedir, mandar, né, os Estados Unidos para responder no lugar deles. Mas aí é a questão, os Estados Unidos vão responder com o quê? Com porta-aviões? Igual aqueles que os Houthis botaram para correr? Não, porta-avião não é ameaça mais não. Se porta-avião não é ameaça, não vai ser cruzador, não vai ser destroyer, não vai ser fragata que vai ser ameaça. A Marinha dos Estados Unidos da América, que sempre foi uma projeção importante do poder desse país, está inabilitada. Ela não pode fazer nada. E se a Marinha não pode, a aeronáutica está um pouco. Eles vão usar qual base? A do território britânico, do Oceano Índico? Vão usar a base de Chagos? Será que eles conseguem? Conseguem. B-2 consegue. Só que o B-2 é uma lesma voadora. Faz 600 km por hora. Só a título de informação, o F-37M faz 7.500. Então, a chance de um B-2 contra o hipersônico R-37M, ou mesmo contra o hipersônico R-33, que ele faz Mach 5, então hipersônico, é nenhuma. Você não tem nenhuma chance. Não tem a mais miserável chance de fazer qualquer coisa. Não tem chance de fazer nada. Certo? Com esses trambolhos lentos que eles têm. Não pode fazer nada. Absolutamente nada. Pode ver e pode chorar, e pode reclamar nas redes sociais. E pode inventar mais acusações contra o Irã. A onda de calor que graça Nova York. É o Putin ou é o Irã? Terremoto que teve no norte do Chile. Putin ou o Irã? Vai ser assim agora? Ah, se a falha bizonha de segurança da Crowd Systems foi culpa do Putin, talvez a fraude dos americanos também tenha sido. Correto? Talvez seja. Talvez tudo se resuma a acusar o Irã ou o Putin. Mas camarada, por favor, fala sério. Já deu. Já deu. O que a Globo vai fazer? O que o Estadão vai fazer? O que a Folha vai fazer? Vai pegar o que resta da credibilidade e começar a vender essas teorias ridículas? Pode.
Mas é aquilo que o Raevski, do finado Saker, falava. É aquilo que ele falava. Nunca a propaganda venceu uma guerra. Se propaganda vencesse guerra, por melhor que ela fosse, os nazis teriam vencido, né? Goebbels trabalhava para eles. Então, não venceram. Não podem vencer e não vencerão. Simples assim. Simples assim. Propaganda não vence guerra. Então pode usar a imprensa, CNN, BBC, Globo, Folha, Estadão, Veja, UOL, Deutsche Welle, TV5, tanto que eles quiserem. Não vai mudar o fato de que não há nada que eles possam fazer. Nada. Na verdade, há se render, no caso dos ucranianos, voltar para o lugar de onde eles vieram. No caso, os ocupantes do Oriente Médio, né? Aquela população de origem na Europa Oriental. Então há o que fazer. Vaza, rala peito. Se rende, admite derrota. Poupa vida, poupa recursos, poupa muita coisa. Mas eles farão isso? É óbvio que não. É evidente que não. Eu não sei se é por empáfia, por ubris, por burrice, por estupidez, mas eles não vão fazer. Não vão fazer nada disso. Eles vão continuar insistindo. Culpa do Irã, a culpa do Vladimir. Até que um americano médio, essa criatura, clame por fazer alguma coisa contra o Irã, ou por fazer alguma coisa contra o Vladimir. Mas eles não podem fazer nada. Então qualquer coisa que eles tentem fazer vai acabar em desastre, em tragédia, em catástrofe, em cataclisma. Sabe? Saber a hora de parar. Eu acho que é o grande lance das apostas, né? Aliás, o melhor lance das apostas é nunca fazê-la. O jogo do tigrinho não instale. Não mexa com isso. Mas uma vez que você entra, o negócio é saber parar. Ninguém nunca sabe. Eles tampouco. Eu tenho pena das vidas que eles deveriam proteger, do território que eles deviam garantir, da população que eles deveriam cuidar, do povo a que eles deveriam servir. Isso eu tenho. Eu lamento por cada família dos Estados Unidos. Eu lamento, de verdade. Sem hipocrisia, eu lamento. Não me parecem pessoas essencialmente más. São pessoas traumatizadas, que foram, que são filhas, que são netas, que são bisnetas, que são trinetas, que são tataranetas de pessoas traumatizadas na guerra, em alguma guerra. Certo? Desde a suposta independência, a guerra anglo-americana, as guerras contra o México, as guerras contra os indígenas, a guerra civil contra eles mesmos, uns contra os outros, a guerra hispano-americana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietnã, Primeira do Golfo, Segunda do Golfo, Afeganistão, Síria e agora Ucrânia. Guerra, 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 guerra. Isso traumatiza, isso machuca. E esses traumas vão se acumulando de geração em geração e formam um país de gente maluca, insana. Insana. E finalmente, aquilo que um
palestino que eu admiro imensamente, nascido na época do Império Romano, Jesus, disse: quem vive pela espada morrerá. O tempo de viver pela espada acabou. Está chegando um novo tempo. E cuidem-se, de verdade. Façam o que puderem como eu. O que eu estou fazendo? Eu ando recebendo Pix. E o que eu estou fazendo com esses Pix? Deixa eu mostrar para vocês.